Olá, nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre um trecho fundamental do texto, A Ordem do Discurso, do filósofo Michel Foucault. Foi apresentado em 1970, né? E esse texto eu considero ele muito importante porque ele nos provoca um pouco a pensar, né? Quem pode falar, o que pode ser dito e quem é que define isso? E daí eu escolhi abordar o primeiro momento do texto, que Foucault apresenta os chamados procedimentos externos de exclusão do discurso. E daí, trazendo para uma apresentação geral do texto, segundo Foucault, esses procedimentos eles são formas de controle que agem de fora para dentro. Eles não são internos ao discurso, mas eles vêm de uma sociedade, das instituições de poder. São maneiras também de decidir o que pode e o que não pode ser dito, por quem e em que condições. E daí ele apresenta três principais formas de exclusão, que são a proibição, a separação entre a razão e a loucura e a oposição entre verdadeiro e falso. E daí a primeira forma de exclusão, né, que Foucault aponta é a proibição. Aqui, certos temas eles são considerados perigosos ou inadequados e por isso eles não podem ser ditos publicamente. Muitas das vezes, esses temas eles envolvem sexualidade, religião, política, ou seja, são assuntos que historicamente eles são cercados de censura e também são cercados de tabus. E daí um exemplo que eu trago, né, que foi durante a ditadura militar no Brasil, foram músicas com críticas sociais ou políticas que elas foram, né, censuradas. Uma delas é a música Cálice, de Chico Buarque e de Gilberto Gil, né, que fala justamente sobre o silenciamento da população, né? A própria letra ela foi proibida de ser veiculada, ou seja, isso mostra como o discurso político ele era calado por meio da proibição institucional. E daí um exemplo também que eu acho interessante, né, trazendo para um ambiente social menor, é imaginarmos estudantes, por exemplo, que querem organizar uma roda de conversa sobre diversidade sexual, mas aí, por parte da escola, da direção, há uma proibição, por exemplo, né? Dizendo que o assunto ele não é apropriado para o ambiente escolar, né? Aqui, a proibição ela não precisa ser explicitamente do Estado, né? Mas, como falei anteriormente, é uma proibição que está colocada em um espaço menor, que seria o espaço escolar do aluno. O outro procedimento seria a separação entre a razão e a loucura, né? Segundo esse procedimento, ele já mostra, né, como desde a idade clássica a sociedade passou a classificar certas falas como irracionais ou loucas, né? O que significa que nem todo mundo ele tem direito de ser escutado, mesmo que diga algo verdadeiro. Se a pessoa ela é considerada fora das normas sociais, sua fala, de certa forma, ela perde o valor. E um exemplo clássico seria pessoas em situação de transtornos mentais, né, que muitas vezes denunciam violências ou abusos, né, mas as suas falas elas são ignoradas ou ridicularizadas, porque a sociedade já os vê como fora da razão ou como pessoas loucas, né? E aí o seu discurso ele é excluído porque profere, de certa forma, algo irracional que já está postulado pela sociedade. Um exemplo que foi discutido em sala de aula, né, também, que foi sobre um grupo que apresentou da presidente Dilma, né, que em algumas falas nas quais ela se posicionou enquanto uma pessoa política, é que ela era muitas vezes colocada como uma pessoa histérica, exagerada, emocional demais, né? Ou seja, existe aí uma desqualificação do discurso que não vem
pelo conteúdo, mas por uma imagem social da mulher ela ser emocionalmente instável nesse sentido, né? É também uma forma muito comum de exclusão e uma forma de silenciar mesmo o discurso. O terceiro tipo de exclusão, ele é um pouco mais sutil, é a oposição entre o verdadeiro e o falso. A sociedade, segundo Foucault, né, ela constrói uma vontade de verdade, ou seja, ela cria critérios, né, para definir o que é discurso válido e o que é um discurso não válido. Essa verdade, em geral, é aquela reconhecida pelas instituições do saber, né? E aí, quais são essas instituições? A ciência, a lei, a academia, muitas vezes, né? E daí um exemplo que eu diria, né, são as parteiras tradicionais. Por exemplo, elas transmitem seus saberes de geração para geração e muitas vezes elas prestam um cuidado humanizado e eficiente. Mas mesmo assim, esses saberes, eles são tratados como crendices, né? Ou seja, não científico. E por isso, são excluídos do discurso oficial, né, de saúde pública, isso por meio também da ciência, da lei e da academia. Ou seja, ele é um discurso desautorizado porque ele não segue os moldes da ciência.